Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crês em Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar. Sabe por quê? Deus é contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Oh, meu Deus, aleluia. Não se renda porque ele já perdeu. E agora é a sua vez de se humilhar. Não se lembra que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Foi assim que ele fez. Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas quando nós somos provados, nós temos que ser aprovados. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, o que acontece? Não se corrompe, não. Oh, aleluia. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas. E o que ele fez? E adorou Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo inferno escutar: no saí do ventre da minha mãe, e é tu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Louvado e adorado é o teu nome, porque é o Senhor que nos dá vitória no momento das lutas. É o Senhor que levanta do pó e da cinza o necessitado e o aflito. Aleluia. Ah, Deus poderoso, Deus deixou que o inimigo, oh meu Deus, roubaste os bens do seu ungido. Meu Pai deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa teu Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome só dele, só dele, só dele, só Ele seja louvado para todo sempre do Senhor. Oh, aleluia, santo é o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que maravilha poder estarmos mais uma vez aqui nesta noite adorando o nome do Senhor, aproveitando o ensejo que estamos em pé. Agradecemos a Deus pelo privilégio de estar aqui como ministrante da palavra de Deus. Estar mais uma vez com o reverendo pastor José Lopes, pastor Marcos Fabiano e os demais pastores e obreiros da casa do Senhor, com a igreja do Senhor neste lugar. Eu queria lhe convidar para que você leia comigo um texto bem conhecido que está em 1 Timóteo,
o capítulo 2, os versículos 3 e o versículo 4, no nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, leremos a palavra do Senhor no nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Diz assim a Bíblia: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Amém, meus amados? Pai Santo e Eterno, vamos ministrar a Tua palavra. Pedimos a graça, a unção, a liberdade do Teu Santo Espírito para ministrar a Tua palavra. Tu sabes, Senhor, que não somos nada sem o Teu Espírito, sem a Tua presença, e nós te agradecemos o privilégio de poder ser ministro e dispenseiro da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor, concede-nos a graça, a unção, a liberdade, e que o Senhor possa abrir os nossos corações e as nossas mentes para compreender e entender a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados. Nós louvamos a Deus mais uma vez pela quinta conferência missionária, onde esta igreja tem pautado na obra missionária, tem amado a obra missionária, e onde Deus, de uma forma tão maravilhosa, nos abençoou em todos os sentidos. Nós fomos agraciados por Deus através dos louvores, através de tudo que aconteceu da programação ontem, e muito mais pela palavra que Deus trouxe aos nossos corações ontem à noite. E hoje, meus amados, esta palavra tem chamado a atenção do meu coração, certamente para o seu coração nesta noite, falando do sonho de Deus por ganhar, para que nós por salvar as pessoas. E certamente Deus tem um sonho muito grande de usar cada um de nós, como Ele sempre usou, e quer usar muito mais para ganharmos almas para o reino de Deus. Aqui, na verdade, nesse texto, Deus está mostrando, através da revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, um sonho que ele tem. Diz a Bíblia: quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Na verdade, isso é bom e agradável a Deus. Deus se agrada. Na verdade, foi no coração de Deus, está no coração de Deus a salvação das almas. Foi Deus que planejou, foi Deus que executou com o seu Filho Jesus. E através do Espírito Santo que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, meus amados, nós sabemos que este é um sonho de Deus. E este sonho só se tornará realidade quando acontecer a nossa disponibilidade para fazê-lo. E quando aquelas pessoas que ouvirem a palavra estiver com o coração aberto para ouvir e guardar a palavra de Deus. Irmãos, porque Deus quer, é o sonho de Deus que todos se salvem, nem porque, e por que Deus não, porque as pessoas não são salvas, porque o mundo todo não alcançarão a salvação. Na verdade, eu queria pensar um pouco com você sobre esta palavra, que Deus deseja que nós ganhemos almas para o reino de Deus. Lá fora há milhares de pessoas que ainda não são convertidas ao Evangelho de Jesus Cristo. E certamente muitas pessoas já ouviram falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, já ouviu falar do Calvário, da cruz, da crucificação, do sangue do Cordeiro, mas ainda não alcançaram, não se converteram para o Evangelho. Mas certamente, irmãos, existem muitas desculpas dos pecadores em não receberem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Se você que é evangelista, que você gosta de evangelizar, você tem muitas vezes ouvido pessoas que não estão interessadas no Evangelho, não está interessada ou não pretende passar uma vida inteira na igreja. E se você for relacionar muitas pessoas de diversas maneiras, diversas culturas e diversos lugares, ato social, eles estão se desculpando e dizendo que não pode, que não quer, que são bons, que já tem uma religião, que já ouviu falar de Jesus, e ainda outros que dizem que já tem Jesus no seu coração. E às vezes algumas pessoas sentem uma certa dificuldade em pregar, em evangelizar aquelas pessoas que às vezes dão desculpas que muitas vezes nos deixam encurralados e sem ação
para pregar a palavra de Deus. Certamente quem evangeliza de casa em casa e que tem a obra missionária no seu coração sabem o que eu estou falando. Muitas vezes levanta muitas pessoas para dar desculpas que se Deus não nos der graça, se Deus não der a unção do seu Santo Espírito, nos calamos e até muitas vezes somos tentados em desistir de falar do amor de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Mas esta conferência missionária vem para mostrar para mim e para você que Deus usa-nos para fazer uma grande obra, ainda que haja diversas desculpas. E ainda, irmãos, ainda há algumas pessoas na igreja que se desculpam também. Se tem um pretexto de muitas vezes não sair ao campo missionário, não sair para evangelizar, porque simplesmente também desculpam que as pessoas, por causa disso, por causa daquilo, e falam como foi falado ontem, dos recursos financeiros, fala de que nós não temos condições, a metodologia está velha, e etc, etc. Mas a minha pergunta para você hoje, será que tudo isso é resultado, ou Deus aceita, melhor dizendo, as nossas desculpas a não evangelizarmos e não pregarmos para os perdidos? Será que é desculpa em não ter estas pessoas convertidas para o reino de Deus, ainda que estamos vivendo no mundo da pós-modernidade? A tecnologia avançou de uma forma tão grande que estamos nos assustando a cada dia, a cada ano. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, é o sonho de Deus trazer a salvação a todos os povos da terra. E a palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos, é este: Deus deseja salvar todo mundo. Mas o que está faltando nesses últimos dias para que Deus salve em massa como antigamente? Como Ele fez no passado, nos séculos passados e na própria igreja primitiva. A primeira coisa que me chama a atenção e que Deus colocou no meu coração é que Deus deseja nos dar agora, com muito poder e autoridade, revelação e não somente informação. Nós estamos vivendo numa época das informações. Todo ou quase todo mundo tem acesso à informação gigantesca. Você conhece muitas coisas, ainda que não sentou no banco da universidade, ou ainda não foi numa faculdade, mas a tecnologia nos proporciona informações grandes. Tem pessoas que conhecem determinadas coisas que nunca ouviu falar, mas por causa da internet, por causa das informações, nós temos acesso e conhecemos muitas coisas. E você pode pensar que no passado, como os apóstolos e os homens de Deus que talvez nem sabia ler direito, mas chamava atenção e me chama atenção, que quando ele abriu a boca, não só uma pessoa, mas milhares. Diz a Bíblia que no Novo Testamento, lá em Atos, na inauguração da igreja, 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, se dobraram diante do Senhor Jesus e aconteceu um grande milagre e avivamento. E Pedro era considerado uma pessoa, um pescador, um leigo pescador, mas quando ele abriu a boca, as vidas se converteram, choraram e clamaram pela salvação e o arrependimento na pessoa bendita de Jesus. Sem dúvida, estes homens tinham revelação de Deus. Irmãos, a informação é necessária e precisamos estar conhecendo daquilo que vamos falar, ou daquilo que estamos fazendo. Não estou descartando a informação, mas a informação só, ela atinge a mente do homem pecador. Mas quando Deus levanta você com a revelação divina, a revelação atinge não só a mente, mas vai a alma e o espírito do homem, e o homem se rende ao Salvador Jesus Cristo. Nesses últimos dias precisamos pedir a Deus: Deus, dai-nos revelação, que quando abrir a nossa boca, as pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus. Se nós queremos ser missionários, se nós queremos ganhar almas para Jesus, eu quero lhe dizer, somente lembrar a você, que o mundo está cheio de intelectuais, e a igreja também precisa estar cheio de intelectuais, mas somente os intelectuais não resolvem.
Deus quer que nós busquemos da parte dele uma revelação que atinja a alma e o espírito do pecador. E a revelação não vem através dos livros, não vem através dos anéis do dedo. A revelação vem através da oração, do joelho, do clamor a Deus. E quando você abrir a boca, o mais intelectual homem renderá ao senhorio de Jesus Cristo. O que o mundo precisa hoje, irmãos, é de uma revelação profunda de Deus para os nossos corações. Os fariseus, irmãos, conheciam as Escrituras talvez, provavelmente melhor, mais do que eu ou você, mas eles não conheciam o Deus das Escrituras. Ele conhecia as letras. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não tem intimidade com o Deus da Bíblia. Porque quando nós temos intimidade com o Deus da Bíblia, quando abrir a boca, pode ser uma palavra simples, pode ser uma palavra tão pequena ou tão conhecida, mas vai recheada da revelação e da graça do Espírito. E quando entra no coração, é como uma bomba que explode. E daqui a pouco o pecador está chorando e dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Igreja do Senhor, se você quer evangelizar, peça a Deus. Deus, é o teu sonho salvar o mundo, mas dai-me a revelação da tua palavra, que quando o Senhor revelar a palavra, irmãos, certamente o milagre vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Se você observar o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, Paulo, intelectual, doutor na Bíblia, ele conhecia isso muito bem. Ele diz no versículo 4 da sua primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Paulo pregava, ele não usava a sua técnica hermenêutica, exegética, mas ele pregava na graça, na unção, no poder e na autoridade do Espírito Santo. Tem muitos teólogos hoje, e eu não sou contra os teólogos nem a teologia, por favor me entenda, mas que não busca mais a graça e não busca mais a revelação de Deus. Você quer ganhar almas? Diga: Deus, dai-me a tua revelação. Quando você for cheio da revelação de Deus, irmãos, o milagre vai acontecer no nome do Senhor Jesus. O salmista no Salmo 119, versículo 18, ele diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, Senhor. Porque isso aqui, irmãos, não é dado somente aos sábios, pelo contrário, são aos pequeninos. É Deus que tira a venda dos nossos olhos, e quando começamos a ver, quando o Espírito Santo quer que vejamos, a glória de Deus se aparece e nós começamos a sentir a presença do Senhor Deus na nossa vida. Sem dúvida, a igreja primitiva cresceu muito e Deus fez grandes proezas e maravilhas através desses homens, porque eles procuravam de Deus a revelação. Irmão, nós precisamos entender isso, que existe uma guerra espiritual. Não adianta você falar às pessoas palavras bonitas. É bonito falar bonito, mas mais bonito do que falar bonito é falar cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode observar, irmãos, o exemplo que nós ouvimos aqui de um testemunho de um homem que era considerado doido, chegou ao desembargador e falou palavras simples, mas sem dúvida cheia da graça de Deus. E aquele desembargador disse: eu precisava ouvir isso. Deus quer usar você, meu irmão. Essa quinta conferência missionária para lhe despertar. Você pode ser um grande ganhador de alma, uma grande ganhadora de alma. Você não precisa ser grande pregador, mas se você tiver uma palavra de revelação no seu trabalho, na sua casa, ao seu vizinho, no meio da rua, quando você falar, as
as pessoas vão chorar e vão dizer: eu quero este Jesus também, no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos orar e pedir a Deus: Deus, dai-me a revelação no nome do Senhor Jesus. Porque nós precisamos de revelação, irmãos. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, os versículos 3 e 4, ele diz assim: mas o nosso evangelho ainda está encoberto, é para o que se perde que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aleluia. Olha só, o Deus deste século, Satanás, ele colocou um véu, ele colocou uma cobertura nas mentes dos pecadores, e eles não veem como você vê, eles não leem ou não ouvem como nós ouvimos. Mas quando Deus usa você com a palavra de revelação, o véu sai e Deus começa a entrar na mente e no coração do pecador. Ele diz: eu quero Jesus, eu sou pecador, eu quero receber Jesus como Salvador. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu quero que você entenda isso hoje no nome do Senhor. É uma reflexão. Se verdadeiramente nós queremos ganhar almas para o Senhor, queremos ter mais almas, mais vida aos pés do Senhor, não esqueçamos disso. Vamos orar. Deus, dai-me revelação. Quanto tempo você passa na presença de Deus para ministrar uma palavra de Deus? Isso fará a diferença, irmãos. Vai fazer a diferença muito na sua vida. E por isso que muitas pessoas ficam até sem entender como é que aquela irmã simples, às vezes analfabeta, não sabe nem de nada, de nenhuma ciência, mas fala para um juiz de direito, fala para um doutor cheio de prepotência, e quando está falando, as lágrimas começam a descer nos olhos, e eles começam a dizer: eu vou para a igreja daquela crente, daquela irmã, porque ela falou alguma coisa que mexeu com a minha alma e com o meu coração. Escute, querido, Deus quer te dar uma revelação para que você ministre com autoridade a palavra de Deus. Porque o evangelho para muitos está encoberto, irmãos. Mas Deus quer revelar algo novo, extraordinário sobre as nossas vidas. Você está entendendo essa palavra? E amanhã eu estou entendendo que os irmãos já avisaram aqui que vai haver uma evangelização. E o propósito de Deus é que Deus quer salvar todos os homens. Mas para que haja efetivamente um trabalho concreto de resultados permanentes, precisamos pedir a Deus: Deus, dai-me uma revelação para ministrar a tua palavra. Porque o Deus deste século, disse Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos. Você observa que antes de você ser crente, aceitar Jesus como Salvador, você não entendia muitas coisas. Nós éramos ignorantes, irmãos. Nós não conhecíamos algumas coisas das Escrituras. Só depois que o véu foi removido e a revelação chegou, é que nós estamos entendendo. E às vezes até achamos engraçado e pensamos que as pessoas são ignorantes, quando ainda no século 21 se dobra diante de uma estátua e adora. Irmãos, essas pessoas estão cegas, sem entendimento, precisam de uma revelação. Quanto pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Eu me lembro agora, irmão, de algo interessante que aconteceu lá no capítulo 4 do Evangelho de João. É uma passagem na Bíblia bem conhecida de nós. Se os irmãos lembram da samaritana, quando Jesus estava lá no poço que foi feito por Jacó, a Bíblia fala, e nós conhecemos, e muitos pregadores já pregaram sobre isso. Você deve conhecer muito bem esse texto. Quando Jesus chega cansado de uma jornada evangelística, pede aos seus discípulos a descer à cidade para buscar alguma coisa para comer. Quando Jesus está sentado ali, uma mulher samaritana vem ao poço de Jacó para pegar água. E diz a Bíblia que Jesus olha para aquela mulher e cria um diálogo para evangelizá-la. E disse: dai-me de beber. Aquela mulher vira para o Senhor Jesus e não educadamente
ela vai com estava áspera, pelo menos o texto nos ensina, não dá para entender assim. Ela diz: como tu, sendo judeus, pede a mim água, que sou samaritana, de beber? Tu não sabes que judeus e samaritano não se comunicam? Ali já criou um problema sério. Quem não sabe evangelizar já criou uma discussão para o lado. Era isso que o diabo criou, para que houvesse uma discussão do lado humano, do lado de cidade a cidade. Jesus olha para aquela mulher com um olhar de amor e diz: ah, mulher, se tu soubesse quem está te pedindo, dai-me de beber, tu pediria esta água que tu está tomando aí, mulher, tornarás a ter sede, mas a água que eu tenho, se tu tomar, nunca mais terás sede. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A mulher olha para Jesus e diz: Senhor, dai-me desta água para que eu beba. Jesus disse: vai e chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque tu tiveste 5 maridos e agora o que tu tem não é teu. Aí ela olha para ele e diz: vejo que tu és profeta. E Jesus começa a revelar a vida daquela mulher. E logo em seguida ela vai para a cidade de Samaria e traz quase a cidade inteira. Vem e vede o homem que falou tudo do meu respeito. Só falou uma coisinha, pastor. A revelação entra na alma. A revelação muda o coração das pessoas, irmãos. Nós precisamos de revelação para alcançar o perdido no nome do Senhor Jesus. Certamente aquela mulher era uma mulher que não era bem conceituada na cidade de Samaria. Certamente aquela mulher tinha ódio dos judeus pela cultura e pelo problema que havia entre judeus e samaritanos. Mas quando você fala da revelação de Deus, não tem espírita, macumbeiro, católico ou drogado, se rende aos pés do Senhor. Deus quer te dar uma revelação da sua palavra. E quando você atingir isso, irmãos, não tenha dúvida, o pecador vai se render ao Senhor Jesus e vai aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer outro exemplo na Bíblia sobre revelação? Escute, eu estou falando aqui que Deus quer que todos os homens se salvem. Mas por que a maioria? Nós não conseguimos a maioria. Será que está ultrapassado o Evangelho? Será que o Evangelho não é mais poder de Deus, como Paulo falou, para a salvação tanto de judeus como grego? Será que o nosso Evangelho ultrapassou? Irmãos, o Evangelho que nós pregamos é o mesmo dos apóstolos, é o mesmo de Jesus, e tem o mesmo poder e efeito para transformar o pecador. O problema é, qual é a nossa revelação deste Evangelho? Qual é a nossa profundidade com Deus? Glória a Deus. Irmãos, se vocês observarem que nós falamos que hoje, e foi falado, comentado aqui, que hoje as nações mais difíceis para ser atingidas são as nações muçulmanas, são as nações árabes. É onde são mais difícil uma pessoa se converter ao Evangelho. E nós estamos vendo que o Senhor Jesus está salvando lá nos países árabes. Os irmãos observam que os judeus ficaram, quer dizer melhor, os discípulos ficaram pelo menos 10 dias num cenáculo lá, esperando o dom de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Quando no dia de Pentecoste o Senhor enche os discípulos, a Bíblia fala que a cidade, todos os visitantes das cidades vieram ao cenáculo para ouvi-los, porque ouviam falar nas suas próprias línguas, com a nitidez tão profunda, sem nenhum sotaque, que eles admiraram. Não diziam: não são esses galileus, não são esses homens idosos que não sabem nem ler, e falam do amor de Deus e exalta a Deus nos nossos próprios idiomas tão nítido. O Pedro covarde e o Pedro que negou Jesus se levanta com os 12 e começa a pregar o Evangelho. Irmão, a palavra de Deus foi tão profunda na vida de Pedro e dos apóstolos, que ele pregou com tanta ousadia, falando para que eles se arrependessem e se convertessem. Quando eles começaram a pregar, falando com aquele poder e autoridade do nome do Senhor Jesus,
Então eles disseram: o que faremos, varões e judeus, para nos convertermos? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E quase 3.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Jesus quer fazer isso hoje, irmãos. Deus quer renovar o poder dele nas nossas vidas, nos nossos corações. O mundo está cheio de informação e precisa de revelação de Deus para nossas vidas. E a igreja precisa se despertar hoje, dizendo: Senhor, dai-me a revelação. Porque alguns pensam: pastor, eu não sou pregador, eu tenho timidez, eu não sei nem falar na frente do altar, do púlpito. Mas se Deus der a revelação, você pode falar para uma pessoa, e essa pessoa vai chorar nos pés do Senhor Jesus, e você vai ter o privilégio de ganhá-las para o Senhor Jesus. Amém, meus amados? Diga glória a Deus por isso, no nome do Senhor Jesus. O diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus Pai. E Deus quer salvar a todos os homens. Deus quer salvar a toda a humanidade, mas cada um de nós precisamos pedir a Deus a revelação. E lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, ou no vizinho da sua casa, perto da sua casa, onde você estiver, quando você tiver a revelação de Deus, Deus vai manifestar o seu poder e fazer um milagre na sua vida. Mas, irmãos, eu estou terminando esta palavra aqui também para que você entenda que depois que o diabo usa a cegueira, ele usa pelo menos 4 componentes para impedir que a pessoa se converta para o Evangelho. Eu queria que você lesse comigo ainda, por favor, em 2 Coríntios, o capítulo 10. Veja o que aqui Paulo fala sobre esta revelação dele por libertar vidas e almas. É um texto bem conhecido, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, os versículos 4 e 5, diz assim o texto sagrado. Você vê a afirmação deste texto sagrado aqui na Bíblia Sagrada. Diz assim a Bíblia: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Examinemos cada um desses componentes, irmãos, que o diabo coloca para impedir a conversão de um pecador. Paulo fala de fortalezas, Paulo fala de sofisma e Paulo fala de altivez. E ainda o texto que nós citamos fala de cegueira. Quando você vai pregar para uma pessoa, a Bíblia diz no capítulo 4 e 4 de 2 Coríntios que citamos: o Deus desse século cega o entendimento. Há uma fumaça para que essa pessoa veja a imagem de Cristo. Você precisa de uma revelação de Deus para que essa pessoa conheça e veja quem é Jesus de verdade no seu coração. E Paulo fala que as nossas armas não são carnais, para destruir as fortalezas, para destruir, irmãos, as milícias, porque o diabo cria situação para as pessoas não se converterem ao Evangelho. E a segundo componente que o diabo usa para as pessoas não se converterem, diz aqui a Bíblia, depois da cegueira, literalmente é sofisma. O que é sofisma, irmãos? É argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade que, embora simule um acordo com as regras das lógicas, apresenta a realidade de uma forma e estrutura interna e humana e não espiritual. O que é sofisma? São conceitos pré-concebidos que nós criamos ou recebemos de uma cultura para rejeitar o Evangelho de Cristo Jesus. Você lembra, por exemplo, quando você prega para um católico, ele diz assim: na religião que nasceu meu pai, meu avô e minha mãe, eu morro nela, eu não deixo ela. Isso é sofisma. E nós precisamos orar
para que Deus repreenda e destrua o sofisma na mente e no coração do pecador. São ideias, irmãos, que as pessoas receberam. Ideias que elas colocam, todos os caminhos levam a Deus. Eu não preciso estar numa igreja o tempo todo para ir morar no céu. Deus é Pai, e como Pai, Ele vai me levar para o céu. O Pai não deixa o filho ir para o inferno. Sofisma, ideias preconcebidas, que faz a pessoa impedir de conhecer o Senhor Jesus. Aí outra pessoa, outro sofisma: não bebo, não fumo, sou honesto e faço bem. Eu não preciso ser crente ou aceitar Jesus como meu Salvador. Outro sofisma: já tenho Jesus no meu coração. E está nas drogas, está fumando, está bebendo, mas ele diz: eu já tenho Jesus no meu coração. E Paulo está dizendo assim: sofisma, ideias preconcebidas. Você quer ganhar alma para Jesus? Quem quer ganhar alma, diga assim, levante sua mão e diga amém. Você precisa orar para Deus dar uma revelação para você. E você precisa fazer uma oração de guerra. Qual é a oração de guerra? Senhor Jesus, neutraliza da mente e do coração desse pecador todas as ideias preconcebidas e dá-me uma palavra que entre no coração dele e salve a sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Se nós queremos ganhar almas, irmãos, precisamos levar a sério isto que Paulo está dizendo aqui. As pessoas já têm uma ideia preconcebida no seu coração, mas quando a igreja ora, repreende aquele espírito maligno e os demônios, aquelas pessoas vão ficar neutralizadas, e quando você falar, não terá argumento no seu coração, nem na sua mente, e vai se converter aos pés do Senhor Jesus. Só que muitas vezes nós vamos evangelizar e fazer missões e não oramos. Irmãos, Paulo fala de guerra. Milícia é guerra, almas estão nas mãos de Satanás. E não pense os irmãos que o diabo vai dar de graça. Você e eu precisamos lutar esta guerra na autoridade do nome de Jesus e arrebatar as almas da garra de Satanás. Não são com palavras bonitas, não são simplesmente pelo seu conhecimento que vai convencer. Existe outro lado disso, irmãos. Há uma guerra espiritual. Eles estão cegos e precisam ver. Eles estão cheios de sofisma e precisa ser quebrado isso na sua mente e no seu coração. Paulo usa o terceiro componente que Satanás usa para fazer a pessoa não receber Jesus como Salvador. Paulo fala de altivez. Altivez, orgulho, soberba, altivo, elevado. Aqueles que são orgulhosos e arrogantes e que rejeitam o senhorio de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala que o mesmo Paulo, na revelação de Deus, lá em Filipenses capítulo 2, diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. O diabo tem colocado na vida do pecador, irmão, de uma arrogância. Interessante, uma altivez tão grande que esta palavra também significa elevado. E em outro sentido, no original, fala de altíssimo. Irmão, só altíssimo é um só. O Deus altíssimo, nosso Deus. Nós somos pó, nós somos cinzas e cacos. Só Ele é grande e a glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, lá no capítulo 25 do Evangelho, capítulo 11, melhor dizendo, versículo 25 do Evangelho de João, de Mateus, Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que aos sábios e entendidos tu ocultaste estas coisas, mas aos pequeninos, ó Pai, tu a revelaste. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando uma pessoa é muito prepotente, irmão, e orgulhosa, sabe o que Deus faz? Deus quebra a pessoa. Você já tem ouvido algum testemunho assim? Se Deus tem um plano na vida de uma pessoa, quando ele está lá em cima, Deus quebra, machuca, quebranta. A pessoa vai lá para o pó e começa a chorar e quebrantar. Aí Deus ouve
a uma pessoa quebrantada e contrito de espírito. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Talvez muito de alguns irmãos que estão aqui, se tivesse ainda no Brasil, não tinha aceitado Jesus como Salvador. Veio para a América e na América Deus pegou, como pega uma cana e coloca na moenda da cana e machuca e vai moendo e você vai gritando. E nessa hora vem um com revelação, o sofisma cai por terra e você diz: eu quero Jesus como Salvador. E hoje você está uma bênção aqui. Glória ao nome de Jesus. Precisamos orar, irmãos. Senhor, quebranta esses orgulhosos. Aleluia, aleluia. Deus tem nos dado esta palavra para que você evangelize, irmãos. Tem muitas pessoas que estão no seu pedestal. Olha para nós como um povinho de terceira ou última categoria. E Deus sabe que o povo dele, a sua igreja, é de primeira categoria, porque foi comprado pelo bom preço, o sangue do Cordeiro de Deus. Mas antes nós não éramos assim. Quando você não era crente, não é? Você olhava para os crentes, chamava de bode, chamava de tantas coisas, não queria conversa. Mas agora você está dando glória a Deus e adorando a Deus igual aqueles bodes, não é? Precisamos orar, irmãos, para que Deus possa mudar a situação. Há um espírito demoníaco nesta cidade, não só nessa cidade, em Nova York, de cegueira, de sofisma, de altivez. Tem gente que levanta-se os pés. Deus está dizendo: América, eu sou o Deus da América, e colocou a América na crise para saber que quem comanda as nações é Deus. É Deus que muda rei e estabelece rei. É Deus que muda tempo e coloca tempo, e operando Ele, quem impedirá? De vez em quando esse espírito demoníaco quer entrar dentro da igreja por algumas pessoas que acham que é grande. E Deus está dizendo aqui: meu filho, a minha glória eu não dou a outro, e a glória é só de um, de Deus. Nós não somos nada e o louvor é de Deus. Glorifica o nome do Senhor nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Precisamos de revelação. Precisamos de autoridade e orar com oração de guerra. Senhor, destrói o sofisma, destrói toda a altivez no nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver resultado. Eu me lembro e que foi logo depois de alguns dias ou alguns anos que o pastor Zé Lopes chegou aqui. Ele fez uma coisa que algumas pessoas acharam que ele era louco. Quem estava por fora achou que ele era louco. Ele começou a rodear a cidade, a praça, né, da cidade. 7 dias de jejum e oração, foi isso? E orar para que Deus salvasse a cidade. Irmãos, é este o propósito e o plano de Deus na nossa vida. Nós não estamos aqui falando de intelectual para intelectual. O evangelho não é para intelectual. O evangelho é para humilde. A Bíblia diz que aprove Deus salvar os crentes, por quê? Pela loucura da pregação. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, nesse mesmo contexto, ele diz assim: visto que na sabedoria do mundo, o mundo não conhece a Deus pela sua própria sabedoria. E Deus diz que o homem mais sábio do mundo, para Deus, ele fica rindo deles, é louco. Porque a fonte da sabedoria, inescutavelmente, está no trono de Deus. É Ele que é o Senhor da sabedoria. Tiago escreve que a sabedoria humana é carnal, diabólica. Está lá em Tiago. Tiago fala sobre isso. E animal. Mas Deus tem dado uma sabedoria nova para nós aqui, no nome do Senhor Jesus. Só para quem é humilde de coração. Glória a Deus. Irmão, nós precisamos orar a Deus e dizer: Senhor, destrói a altivez do pecador. Cria uma situação, Senhor, para eu ganhar aquela alma para Jesus. Você quer ganhar seu pai, sua mãe, seu vizinho? Faça esse tipo de oração que Deus está nos orientando aqui. Você vai ver que vai ter resultado. Deus vai mudar. Daqui a pouco aquela pessoa vai chorar nos seus pés e dizer: me ajuda, eu preciso de oração. E Deus vai usar você, e essa pessoa vai aceitar Jesus como Salvador. Por último, irmão, estou terminando já aqui. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade.
Mas muitas pessoas não são salvas porque existe uma cegueira. Precisamos de uma revelação. Existem ideias preconcebidas que são os sofismas. Existe a altivez, que é o orgulho. Mas existe o quarto componente que Satanás usa, que está no texto de 2 Coríntios 10, versículo 4. O quarto componente, ele diz, olha só, eu vou ler para você entender isso. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas das nossas milícias, ou da nossa milícia, não são o que, irmãos? Carnais. Aí ele diz, mas poderosa em Deus. Diga comigo, poderosa em Deus. Repita de novo, poderosa em Deus. Para destruir. Diga comigo, cegueira, sofisma, altivez. Aí Paulo diz assim, e fortalezas. Glória a Deus, aleluia. O quarto componente é fortaleza. Fortaleza, solidez, um castelo forte. É uma prisão. É aquele que possui alguma coisa e está guardado em fortaleza. Isso dá a entender, irmão, que significa uma fortaleza, uma força de Satanás dentro do pecador. O diabo toma posse do pecador e ele faz uma fortaleza. E aquela pessoa quer, mas não pode. Quer, mas não consegue. Faz até promessa e não deixa. Quais são as fortalezas de Satanás? Vício, bebidas, prisões, área de domínio e escravidão de Satanás, como que, irmãos, depressão, sensualidade, desvios sexuais, medo. Mas o Espírito Santo está aqui hoje para destruir as fortalezas de Satanás. Por isso que Jesus disse assim, não vá pregar o evangelho até que do alto seja revestido em poder. Nós estamos pregando contra as forças maléficas de Satanás, irmãos. Evangelho não é uma associação, não é uma instituição, a igreja, ela é um organismo, o corpo vivo de Cristo Jesus. Quando nós vamos pregar o evangelho, precisamos entender que o diabo tem prendido as pessoas. A mente, o coração, a alma dessas pessoas. Os descrentes muitas vezes, irmãos, querem, mas não conseguem. Mas Deus quer levantar você aqui. Cada crente aqui, Deus quer levantar. Você já pensou, cada crente aqui cheio do Espírito Santo nessa cidade, irmão, vai abalar Newark e pode abalar o estado de New Jersey, todo os Estados Unidos da América, porque Deus quer que você seja usada por Ele para destruir fortalezas. Eu me lembro, e não faz muito tempo, irmãos, lá no Brasil era comum os crentes, principalmente os novos convertidos, passaram de frente a um macumbeiro, uma casa de macumba de espiritismo, ou de cartomante. Sempre ouvi isso e fiz isso muitas vezes. Repreendo isso, fecha Jesus, fecha Jesus. E Deus fecha mesmo no nome do Senhor. Mas parece que os crentes estão acostumando com isso. Você passou numa discoteca, isso são fortalezas de Satanás, irmãos. Essas boates são fortalezas de Satanás que estão prendendo jovens, adolescentes. Não fique de mão atada. Levante e abra a sua boca no nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu fecho isso e Deus vai fazer um milagre. Está faltando pessoas hoje com ousadia de Deus, com a autoridade de Deus para dizer, eu repreendo isso em nome de Jesus, porque Deus quer usar você para isso. Às vezes nós pregamos, e parece que não acontece nada, irmãos. Existe uma milícia que Paulo está falando aqui. Milícias são força de combate, luta, ou seja, guerra. Nós estamos numa guerra, nós estamos aqui para ganhar alma, para fazer missões, irmãos. Não é simplesmente para estar aqui na igreja dando glória a Deus, aleluia. É para resgatar a alma da garra de Satanás. Mas para que isso aconteça, precisamos cair de joelhos e dizer, Senhor, dai-me uma revelação.
Dai-me autoridade para destruir as fortalezas, os sofismas e toda altivez que se levante contra o senhorio de Cristo Jesus. Dai-me esta autoridade. Deus vai lhe dar. Você vai ver, irmãos, que aí a sua palavra, a evangelização que você fizer pessoalmente, você vai ficar entusiasmado e motivado quando você vê que Deus vai fazer um milagre. Precisamos disso no nome do Senhor Jesus. Paulo está falando de milícia aqui. Milícia é combate, é luta. E diz a Bíblia que essa milícia, ou essa milícia, não é dos anjos, ou não são dos anjos. Essas milícias não são de Deus. De quem é? É minha e sua. Deus já nos deu autoridade para pisar serpente e escorpiões, irmãos. Nós precisamos tomar posse. Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra o quê? Contra os principados e potestades neste mundo tenebroso. Se você está entendendo essa palavra, talvez algumas pessoas estão bloqueadas na sua mente para entender isso aqui. Porque se você entender isso, que Deus está falando comigo e com você, você vai ser um evangelista em potencial na mão de Jeová. Se você entender o que Deus está falando com você aqui, de que devemos travar uma luta através de orações de guerra, orações perseverantes e organizadas. Nós devemos orar com objetivo e foco. Senhor, eu vou evangelizar tal bairro, tal cidade, tal pessoa. Identifique pelo Espírito qual é a fortaleza, qual é o sofisma, qual é a cegueira, qual é a altivez dessa pessoa, e já saia repreendendo. Diga aos demônios: sai desta vida. Eu repreendo, neutralizo. E quando você começar a pregar a palavra, o efeito será diferente, meu amado. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu não sei aqui talvez seja diferente, mas em alguns lugares, e até na nossa igreja mesmo, as pessoas não se preparam para evangelizar. E precisamos nos preparar biblicamente e na oração e no jejum, irmãos. Porque senão você não vai conseguir. Jesus salva porque o evangelho é poder de Deus, mas Ele quer salvar muito mais. Se cada crente tomar posse disso aqui, você vai ver o que Deus vai fazer no milagre. E o nome do Senhor será glorificado. E o inferno será despovoado mais e mais. No nome do Senhor Jesus. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E a Bíblia diz: isto é bom e agradável a Deus. E eu estou terminando nesta palavra simples, mas uma palavra de Deus ao seu coração. Com a permissão do pastor, eu quero saber quem gostaria de ser um evangelista em potencial. Porque algumas pessoas pensam que ser evangelista é ser consagrado ao ministério. Ser evangelista é um missionário ganhador de almas para Jesus. É se colocar na brecha e dizer: eu vou ser, não só quando se marca o evangelismo para ir como vai amanhã de manhã, mas eu quero ser este evangelista, esse missionário, todo dia, onde eu estiver, eu quero falar de Jesus. Mas eu quero falar com autoridade para que o milagre aconteça. Fique em pé, por gentileza. E eu quero convidar a você para que Deus possa lhe usar. E diga: Deus, eu vou buscar uma revelação. Vou buscar um poder para fazer este milagre. Quem deseja, venha. Obrigado, pastor. Nós vamos orar por você. Nós estamos numa conferência missionária. Todo crente aqui é um missionário em potencial. Se você quer ser um ganhador de almas, irmãos, minha amada irmã, vem até aqui à frente. Nós queremos orar. Às vezes nós convidamos pessoas, irmãos, só para ser curado, para receber uma bênção. Eu estou convidando você para você ser usado nas mãos de Deus como um evangelista. Tem alguém hoje que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida entre nós aqui?
Se tiver alguém que ainda não tem essa revelação, que não conhece este evangelho, Deus deseja salvar a sua vida. Você também está sendo convidado. Venha, meu amado, eu quero ver você aqui. Eu pensei que toda a igreja viria para ser ganhador de alma. Foi para isso que Deus te salvou. Foi para isso que Deus te trouxe. Para ganhar almas. Deus deseja salvar você. Você que não é salvo ainda, o amor de Deus quer abranger a sua vida. Ele deseja mudar a sua história, a sua vida. Nós vamos orar. Os pastores vão ungir você para que Deus dê uma revelação nova. Aleluia. O Espírito Santo deseja lhe usar como nunca. O desejo de Deus é nos usar para ganhar almas. Aleluia. Você não precisa ser doutor em teologia, não precisa conhecer todas as escrituras, mas precisa ter um coração desejoso para ganhar almas para Jesus. Deus, nós queremos orar por esta igreja. Eu estou esperando você vir até aqui à frente. A oração que nós vamos fazer é para que Deus te use. Na simplicidade que você tem, Deus te use. E a palavra que você der seja com tanta autoridade de Deus, que vidas sejam transformadas e libertas. Espírito de Deus. Oh, nós ministramos a tua palavra, Senhor. A tua igreja abre a boca e fecha os olhos para te clamar. Usa cada vida que está aqui de joelhos, que estão desejosos em serem ganhadores de alma. Aleluia. Dai-nos, Senhor, a revelação. Dai-nos a revelação, Senhor, para falar do Evangelho. Dá-nos autoridade para repreender a cegueira, a altivez, o sofisma, as fortalezas. Que estas vidas sejam usadas pelo Senhor com autoridade, com poder, com graça, Senhor. Nós oramos por elas e ministramos a tua bênção e o teu poder. Toma-os nas tuas mãos e enche do teu Espírito no nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, amanhã nós vamos ter mais palavras.